Dando continuidade à história, Sublime Missão, resgatando vidas no mundo das drogas. Ditado pelo Espírito João Maria e psicografado por Assis Azevedo. Capítulo 9. A criança de rua. Somente a doutrina espírita tem explicações plausíveis para os problemas desse mundo atribulado, onde vemos o errado se tornar certo e o certo ser transformado no errado, onde se tem vergonha de dizer a verdade, preferindo viver na ilusão a enfrentar a realidade que atravessa os nossos caminhos. Qual religião que pode nos explicar com riqueza de detalhes o porquê de uma criança nascer e viver nas ruas sem um teto digno para morar? Além da doutrina espírita, será que existe alguém que explique por que muitas crianças morrem de fome, prostituem-se, drogam-se, viram bandidos mirins e nascem sem um pai, sem uma mãe, sem ninguém que possa lhes dar o apoio que necessitam, principalmente no início da existência? O Espiritismo, através dos aspectos filosófico, científico e religioso, mostra a verdade para a humanidade, a fim de não perder a fé em Deus. Pois se não fosse essa doutrina que vem levantar os véus da ignorância, como se explicaria toda essa confusão que existe no mundo? No número 3 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz: Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-las-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Essas palavras de Jesus vieram trazer uma mensagem de esperança, mostrando que o verdadeiro mundo não é este, como a ciência oficial nos quer fazer crer, pois se assim fosse, como poderíamos explicar o porquê da existência de várias religiões? José, filho de Alfredo e Elvira, quando perderam seus pais, era uma criança que ainda não tinha completado 10 anos de idade. Menino pobre, sem ter as mínimas condições para sobreviver, foi levado pelo seu instinto de sobrevivência a deixar a casa onde morava para viver nas ruas, logo se acostumando àquela vida de cão sem dono. O garoto iniciou sua carreira de criança de rua pedindo algo para comer, a fim de matar a fome. Depois se juntou a outras crianças que viviam naquela mesma vida e juntos foram aprendendo com os adultos que também assim viviam. Alguns se aproveitavam da ingenuidade delas, transformando-as em escravas sem vontade e induzindo-as a roubar, assaltar, traficar, drogar-se, prostituir-se, iniciando-as no submundo do crime. O irmão de Marina foi despertando prematuramente para esse tipo de vida, pois não enxergava outro caminho. José, logo que se tornou criança de rua, iniciou-se nas drogas com a desculpa de esquecer a fome. Com o tempo foi fazendo pequenos serviços para os viciados. Fora maltratado, espancado e servia de objeto para saciar os instintos bestial daqueles que não conheciam outra coisa a não ser o ambiente maléfico em que viviam. O novo morador das ruas, com a sua inteligência aguçada, conseguiu formar o seu próprio bando.
Ele já não sentia medo das consequências que poderiam advir daqueles delitos. Nem todas as instituições responsáveis pela recuperação desses pequenos delinquentes não se preocupam em dar uma educação adequada para eles. Gastam os recursos em outros fins e transformando essas criaturas em verdadeiros bandidos. José continuava infiltrando-se mais no submundo do crime, tendo sido recolhido e fugido várias vezes das instituições responsáveis pela correção desses pequenos seres, que vieram para este mundo com a finalidade de aprender. Porém, encontraram uma selva onde os seus habitantes se assemelham aos animais lutando pela própria sobrevivência. O pequeno delinquente dormia em qualquer lugar, tanto debaixo de um banco de praça, como deitado sobre um papelão, tendo como cobertor velhos jornais. E quando fazia pequenos furtos nas feiras ou assaltava alguém, ele conseguia comida para si e para os seus companheiros. Por ocasião da prisão do irmão Carlos Alberto, ele orgulhou-se, dizendo para os companheiros: Carlos Alberto, meu irmão, está na prisão porque matou muita gente que não prestava. Alguns dos garotos que fazia parte da sua convivência começaram a tratá-lo com certa deferência, com medo do irmão dele, porque se José fosse maltratado ou com ele acontecesse alguma coisa de ruim, possivelmente eles seriam punidos pelos comparsas do irmão de José, mesmo ele estando preso, pois sabiam que homens como Carlos Alberto têm muito poder fora da prisão. José, com quase 12 anos de idade, cada vez mais endurecido no mal, não sentia emoção alguma quando abordava o carro de alguém em pleno trânsito e assaltava, já tendo inclusive atirado em pessoas que reagiram. O seu primeiro crime aconteceu num dia em que ele estava bastante perturbado ou doidão, como são chamados quando tomam, fumam ou cheiram alguma substância química. Um amigo seu encontrava-se na mesma situação e quis tomar satisfação com ele a respeito da partilha de um pequeno roubo, indo para cima de José, esbofeteando ou chutando, quando José lembrou de um revólver velho e enferrujado, roubado de alguém que continha 2 balas. Ele disparou os projéteis no garoto, matando-o. Daí para frente ele foi se tornando temido e respeitado, chegando até ser procurado pela polícia, pois possuía em seu currículo vários delitos. Apelidaram-no de Zé da Lua, porque nas noites de lua cheia ele gostava de ficar horas olhando para aquele satélite misterioso que exercia nele profundo fascínio, tornando-se naqueles dias mais calmo, mais criança, inclusive aproveitando para dar um pulo em sua residência para dormir em sua velha cama, tomar um banho e conversar um pouco com a irmã Marina. Ele sabia que agora seria difícil ver sua irmã, pois ela havia se casado e levado Paulinho e Mariana para morar com ela. José vivia naquela vida. E Ana havia desaparecido desde a época do assassinato do namorado Chico Bala. Às vezes ele passava em frente à casa da irmã, mas tinha vergonha de entrar. Todavia, no fundo ele estava feliz, pois Marina conseguira sair daquela situação miserável. Ele também tinha uma verdadeira adoração pelo seu cunhado Otávio. Zé da Lua era um garoto imprevisível. Quando estava limpo, ou seja, sem ter usado drogas, era meigo e amigo, sempre procurando defender os amigos, ainda crianças, das investidas daqueles que já eram adolescentes ou adultos. Ele usava mais a inteligência do que a força, porém existia um mal que lhe consumia, que eram as drogas, já servindo de traficante, sendo obrigada a fazer pequenos serviços em virtude da sua própria necessidade, pois havia se viciado também.
A gangue do garoto era composta por garotos cuja idade variava entre 7 a 13 anos, entre meninos e meninas. Também tinha uma namorada, garota da sua idade, fugida de casa há alguns anos, que tinha nele o seu herói, pois ele era realmente um menino valente e um líder nato, dando segurança a todos e enfrentando outros bandos com estratégias dignas de uma inteligência desenvolvida naquele mundo. Certa noite, por ocasião do momento em que eles se recolhiam para dormir, aconteceu uma verdadeira tragédia, deixando-os em pânico e cada vez mais descrentes da sociedade. A sua turma, de mais ou menos 6 crianças e alguns adolescentes, dormiam enrolada em jornais velhos e lençóis usados e esburacados num local protegido do vento, através de uma igreja, quando ouviram gritos e tiros. Acordaram sobressaltados com o barulho. Alguns correram e outros ficaram paralisados pelo medo. Zé teve a ideia de ficar deitado, imóvel, forçando a namorada a fazer o mesmo. De repente viram vários homens encapuzados, todos armados, atirando e chutando os garotos que encontravam pela frente. Alguém gritava: "Vamos acabar com esses ratos! Lembre-se que não podemos deixar nenhum rastro, senão a coisa vai pegar." Zé, naquele exato momento, levou um chute na altura das costelas, esforçando-se para não gritar. Após o ocorrido, que não durou mais do que 2 minutos, os bandidos correram e entraram em carros diferentes, saindo em alta velocidade. Zé da Lua levantou-se com a sua companheira de infortúnio e, ao observarem o acontecido, começaram a tremer de medo. Descobriram que alguns vultos dos amigos continuavam inertes. Foram verificar e constataram que haviam sido assassinados, perfurados por balas em vários locais, principalmente no rosto e na parte do tórax. Eles foram aos poucos contando os mortos até que Zé disse para Lucinha: "Eles mataram quase toda a nossa turma, em número de 4, e os maiores ninguém sabe ao certo, porque eu não estou vendo nenhum deles. Talvez tenham fugido a tempo." Lucinha chorava e tremia, prestes a se descontrolar, mas o seu amigo dizia: "Calma, eles foram embora e não vão voltar mais. Infelizmente, nossos amigos morreram, outros fugiram e só restamos nós dois. Mas não podemos ficar por aqui, pois a polícia deve estar chegando e, se nos encontrarem, levaremos a culpa." Terminando de dizer isso, Zé pegou Lucinha pela mão. Eles olharam mais uma vez para os coleguinhas mortos, levantaram os rostos para o céu como se estivessem fazendo uma oração e em seguida começaram a correr em busca de um esconderijo seguro e, se possível, bem longe dali. Quando o dia amanheceu, eles passaram numa banca de revista e começaram a procurar alguma notícia sobre o que acontecera naquela noite. De repente viram num jornal fotografias acompanhadas de uma manchete: "Crianças foram assassinadas friamente enquanto dormiam." Zé da Lua e a sua amiguinha Lucinha fugiram dos locais em que eram conhecidos, procurando outros refúgios e bairros para continuarem praticando seus pequenos furtos e assaltos. Eles prosseguiram com a mesma vida de antes, pois não sabiam fazer outra coisa para sobreviver e, principalmente, para sustentar os seus vícios. Enquanto isso, Paulinho, que já vivia há algum tempo com a irmã, vinha mudando aos poucos o modo de conduzir-se na sociedade e, com a ajuda da irmã e do cunhado, havia começado a estudar, dando-lhe Otávio a tarefa de encontrar Ana e principalmente o pequeno José, que viviam nas ruas. Paulinho, sempre que podia, andava em todas as ruas da cidade à procura dos irmãos, mais precisamente de José, pois não tinha a menor ideia de onde Ana poderia estar.
De alma sensível e coração bondoso, ele sempre pedia a Deus para encontrar os irmãos e agradecia por terem encontrado um anjo em suas vidas, que era o cunhado Otávio, que por ser uma pessoa evoluída moralmente, isento inclusive dos preconceitos sociais que ele conhecia muito bem, não fizera nenhuma objeção em acolhê-los, tratando-os como verdadeiros filhos. Portanto, ele lutava para encontrar os irmãos José e Ana. Lucinha tinha um grande amor por Zé da Lua, e ambos se entendiam muito bem. Ela não era tão pobre, pois pertencia a uma família de classe média baixa, que tinha o suficiente para viver. Porém, o destino fez com que a sua mãe, solteira, se casasse com um rapaz sem caráter, que a molestava e tentava estuprá-la. E ela fugiu de casa porque a sua mãe preferia escutar as mentiras dele a acreditar nela. A garota era uma boa menina, procurando sempre aconselhar o seu amigo a não fazer tanto mal às pessoas, por ocasião dos pequenos assaltos que realizava. Ela era bastante bonita, mas a vida de rua, o vício, a falta de uma boa alimentação, as noites mal dormidas e a falta de recursos para se vestir mais decentemente a tornavam mais velha, amarga e às vezes cruel. Zé da Lua começou a recrutar garotos na faixa de 8 a 12 anos para formar uma quadrilha mirim, com a finalidade de se defender das investidas dos aproveitadores de menores, inclusive daqueles que tomavam tudo o que ganhavam ou roubavam na rua. Após algum tempo, uma nova quadrilha composta por crianças de rua estava formada, com 5 garotos, dentre eles um menino de 11 anos, Luciano, que, começando a fazer parte da nova gangue, disputava inclusive o seu comando. Porém, Zé já tinha lhe avisado de que ele era o chefe, ficando assim todos alertados de que o primeiro que ameaçasse a sua liderança morreria. Lucinha pedia ao namorado para ter mais paciência com o colega Luciano, senão haveria outra tragédia. O namorado escutava, mas quase não dava atenção a ela. No final do dia, eles procuravam um local bem isolado, onde dividiam o que conseguiam ganhar durante o dia, incluindo os furtos, assaltos e os pequenos tráficos. Cada um que ficasse com a sua parte, fazendo dela o que quisesse. Alguns procuravam comer algo, outros se privavam de comprar alguma coisa para levarem às famílias o que ganhavam e outros gastavam tudo na mesma hora, pagando aos traficantes o que deviam e ao mesmo tempo em que faziam novas dívidas na compra de drogas. Zé e sua companheira passavam a noite se drogando até ficarem sem forças e sem noção do que estavam fazendo, acordando no outro dia com o sol já alto, deitados ao relento, quase sempre debaixo de uma marquise qualquer ou de algum viaduto. Certo dia, ao cair da noite, eles caminhavam em bando, alguns já fazendo algumas bobagens provocadas pelo consumo de entorpecentes. Zé viu Luciano sentar-se perto de uma mocinha, aparentando cerca de 14 anos, que estava sentada com o olhar no vazio, toda suja e com os cabelos desgrenhados, falando coisas sem sentido, dizendo palavrões para os meninos que iam passando naquele momento. Ele chegou mais perto e logo pensou: eu conheço essa menina. Aproximou-se e, para sua surpresa, reconheceu naquele trapo humano a sua irmã Ana e perguntou: Ana, o que você está fazendo por aqui? Ana levantou o rosto em sua direção e respondeu: eu não o conheço, malandro. Zé percebeu imediatamente que a irmã estava completamente fora de si. Ele pediu a Lucinha que o ajudasse a levá-la para o esconderijo deles. Naquele momento, todos da gangue já sabiam que se tratava da irmã do chefe.
No dia seguinte, Ana levantou-se, ainda sob o efeito das drogas que havia ingerido no dia anterior, olhou em seu derredor e viu um menino olhando-a. Ela passou as mãos nos olhos como querendo ver direito a pessoa que a estava fitando, logo reconhecendo o irmão, atirando-se nos braços dele e começando a chorar. Após a crise de choro, ambos afastaram-se para um canto e começaram a conversar. Zé ficou sabendo de tudo o que acontecera com a irmã e esta, por sua vez, também ficara conhecendo a vida que o irmão levava na rua. A partir daquele dia, Ana começava a fazer parte do grupo. Luciano não perdia uma oportunidade de importunar a garota, mesmo sabendo que ela era irmã do chefe. Todavia, Zé, que já havia tomado conhecimento do que estava acontecendo, sempre dizia para Lucinha: qualquer dia desses vou acabar com a vida do Luciano. Eu já avisei, mas ele continua a me desafiar. Além disso, agora está perturbando demais a minha irmã. Tenha paciência, Zé. O Luciano é assim mesmo, não havendo necessidade de você ficar preocupado. É bom mesmo. Do contrário, eu já tenho planos para acabar com a vida dele. José andava sempre com muito cuidado, pois, apesar de ainda ser criança, ele era conhecido da polícia, portanto, não podia facilitar, sob pena de sofrer maus tratos por parte de alguns agentes ou funcionários das instituições de correção para menores, que ele já conhecia muito bem. Ana começava a recuperar-se. Agora tinha o irmão, sentindo-se mais segura, pois via nele uma criança com experiência de adulto. Zé e Lucinha sempre andavam juntos e discutiam os problemas da pequena quadrilha, procurando protegê-la das emboscadas de rua. Certa noite, quando o grupo de meninos, comandado por Zé, chegava ao local onde dormiam, encontraram dois sujeitos mal encarados perguntando: quem é o chefe de vocês, moleque? Zé ficou em guarda, levando à mão disfarçadamente a velha arma que sempre levava escondida dentro das calças, e disse: sou eu. Por quê? Nós viemos aqui buscar a nossa amiga Ana. Ela precisa trabalhar, falou um deles. Zé se preparou para uma guerra, olhando os companheiros e distribuindo ordens com um olhar, fazendo com que todos entendessem a situação e o perigo que estavam correndo. Alguns foram se afastando, todos buscando uma melhor maneira de defender Ana quando a ordem fosse dada pelo pequeno chefe. E então, moleques, onde está a Ana? Nós sabemos que vocês a trouxeram para cá, falou o outro desconhecido. Ana encontrava-se escondida atrás de um muro velho no mesmo local onde eles estavam. Ana é minha irmã e ela não vai mais embora daqui, falou Zé com firmeza. E quem é você, moleque, para dizer o que nós temos que fazer ou não? Retrucou um dos bandidos. Ela está nos devendo um bagulho que mandamos entregar ao destinatário e até agora ele não recebeu. Por isso, vai ter que nos pagar, falou o outro meliante. Durante o diálogo, Zé notou que os bandidos estavam armados e também não estavam brincando. Ele começou a pensar que não haveria outra maneira de resolver aquele problema a não ser acabando com os bandidos, pois era uma questão de vida ou morte. Ele sabia, com a sua experiência de rua, que aqueles sujeitos não deixariam Ana de jeito algum, e se eles fossem em defesa dela, morreriam, havendo duas únicas alternativas naquele momento: dar cabo dos dois ou morrerem. José tentou ganhar tempo, dizendo: eu não sei quem são vocês, mas eu peço que deixe a minha irmã em paz. De jeito nenhum. Ana trabalha para nós. Além disso, ela está nos devendo, por isso temos que levá-la agora, porque o chefe disse que não a levássemos, iríamos sofrer as consequências.
falou um deles. Vamos juntar o que nós temos e ver se dá para pagar o bagulho que ela tinha, falou o garoto. Mesmo que vocês possam pagar, a ordem é levá-la, porque essa garota é a preferida do chefe, falou o outro. José estava olhando de soslaio para os companheiros e viu que todos estavam em posições estratégicas, esperando uma ordem para atacá-los. Porém, ele continuou negociando, dizendo: Amigo, minha irmã não está bem. Nós a encontramos doente e agora ela está se recuperando. Por isso não dá para vocês levá-la agora, mas depois, quem sabe? Já disse que não. Além disso, já falamos demais, por isso vá logo buscar a sua irmã, pois do contrário, ela irá à força. Falou um deles ameaçando. José chamou Ana e perguntou: Mana, o que você está devendo a esse pessoal? Nada que eu me lembre, falou Ana, porque realmente não se lembrava de nada. Ela só começara a voltar ao seu estado normal depois que encontrara o irmão, pois passava dia e noite drogada. José passou a mão no nariz, baixou a cabeça, depois levantou-a, olhou para os amigos e fez um sinal quase imperceptível, dizendo: Tudo bem, podem levá-la. José, você não pode fazer isso comigo. Não tem problema. Depois nós iremos lá conversar com o chefe deles. José, disfarçadamente, chamou a irmã e disse quase sem abrir a boca: Assim que eu gritar, caia no chão. Naquele momento, um dos colegas do Zé gritou: Cuidado, mano! Os bandidos voltaram-se surpresos para o local do grito quando outro garoto foi por trás de um deles, cravando um punhal enferrujado nas costas do sujeito, dando tempo para José puxar o revólver e disparar no outro bandido. Enquanto isso, Luciana ajudava o outro colega a perfurar o outro de faca e José gastava outra bala no bandido que já estava baleado. Todos foram pegos de surpresa, mas ainda deu tempo de um dos bandidos atirar num dos garotos. Após o primeiro impasse, veio em seguida o silêncio, provocado tanto pelo medo como pela confusão. Eles correram para verificar o ocorrido e encontrar os bandidos feridos, aparentemente mortos, e um dos garotos bastante ferido, mas que ainda estava falando, o qual, muito orgulhoso, perguntou: Zé, eu já posso ser o seu auxiliar? Você não acha? Claro, Trovão. Você foi muito bom mesmo. Mas agora pare de falar, pois tomaremos providência para que você se recupere logo. Falou o chefe, olhando para o ferimento dele, que apesar de não ter sido em local vital, inspirava muito cuidado. Rapidamente Zé disse para a garotada: Vamos embora. O barulho dos tiros deve ter chamado a atenção de alguém e logo a polícia estará aqui. Dito isso, todos saltaram o velho muro, passaram por um terreno baldio, depois por debaixo de um viaduto velho, atravessaram uma avenida e sumiram na noite, já que conheciam aquela região com a palma da mão. Depois de correrem muito, parando sempre por causa de Trovão, que estava ferido, conseguiram chegar a um lugar seguro, onde deitaram o ferido. Arranjaram água e limparam o ferimento de Trovão. Mas Lucinha achou a lesão grave, até porque o garoto já estava febril e dizendo coisas sem nexo, devido à perda de sangue do organismo enfraquecido. José reuniu sua tropa e disse: Se não tomarmos providência urgente, Trovão vai morrer, pois não temos nada para fazer curativos. Além disso, ele está muito fraco. Todos ouviram o chefe e um deles perguntou: Então, o que faremos? Vamos deixá-lo imediatamente na frente de um hospital, porque queiram ou não, eles terão que prestar socorro a ele. Mas isso traz outro problema, falou Luciano. Eu sei. Se ele ficar bom, será imediatamente enviado para aquele inferno, a casa de menores. Esclareceu José.
Por isso, resolvam rapidamente o que devemos fazer, concluiu. Vamos levá-lo agora, isso se todos concordarem, falou Lucinha. Todos ajudaram a levar o ferido e o deixaram na porta do primeiro hospital que encontraram. Eles voltaram correndo para não serem identificados e foram em busca de outro esconderijo para passarem a noite. Capítulo 10. O amor não tem barreiras. Carlos Alberto, na penitenciária, começou a viver um inferno jamais imaginado por ele ou por quem nunca esteve em semelhante lugar. Assim que chegou, foi tratado como um verdadeiro animal, recebendo ameaças não só dos funcionários da prisão, como também dos presos, principalmente daqueles que comandavam a vida da maioria dos detentos. Pois além das grades da prisão existe um outro mundo, faltando a expressão certa para descrever aquele ambiente. Depois do protocolo costumeiro, reservado aos condenados recém-chegados, Carlos Alberto foi destinado a cumprir sua pena numa cela superlotada de detentos, amontoados como se fossem animais. O novo detento, após a sua observação, ficou pensando por segundos, perguntando-se: meu Deus, por que eu estou nesse lugar? Ele ficou acuado em um canto da cela, onde pôde observar que existiam várias pessoas de diversos tipos a olhá-lo como se o estivessem estudando antes do ataque costumeiro contra os que chegam, especialmente quando era um preso perigoso. Nos presídios, todos conhecem, com antecedência, a ficha daquele que está chegando para cumprir pena, principalmente sua alta periculosidade na área do tráfico, assassinato e crueldade. Por isso, os detentos estudavam detidamente o novo colega de cela, reuniram-se num canto e confabularam em voz baixa. Enquanto isso, Carlos meditava sobre a vida, e entre esses pensamentos veio a lembrança do pai, que tanto lutou para fazer dele um homem de bem, sonhando que ele se formasse para talvez dizer ao mundo que o filho de pobre também pode ser doutor. Todavia, a vida mudou sua trajetória, transformando-o num marginal perigoso, sem condições de viver no meio da sociedade segundo a lei. Carlos Alberto estava melhorando do efeito das substâncias químicas que ingeria, aspirava ou fumava. Sua rápida recuperação era facilitada por sua boa compleição física e, apesar de ser viciado, tinha grande poder de autocontrole e força de vontade, não se deixando levar pela chamada síndrome de abstinência. Ele só chegou a usar drogas para afastar os pensamentos negativos e insistentes influências do espírito Zeca do Morro e dos seus novos companheiros no além. Mas, no fundo, ele não gostava de drogar-se. Após confabularem, alguns presos mal encarados foram se aproximando do novo habitante daquele lugar. E o mais afoito, talvez uma espécie de líder, disse: meu camarada, aqui nós também temos um regulamento. Por isso, todo aquele que chega tem que submeter-se às nossas normas. Eu não sei quem é você e eu não tenho vontade de conhecer esse tal regulamento. Você é muito desaforado e por isso vai levar uma lição para aprender a respeitar quem manda por aqui. Estou pronto para aprender a lição, mas faça isso muito bem feito, porque se você falhar, na primeira oportunidade que surgir, você me paga. Desafiou o novato. Os bandidos foram se aproximando sob o comando do chefe Dinho, encurralando-o e atacando-o por todos os lados até que Carlos Alberto desfaleceu de tanto apanhar. Este era o primeiro obstáculo que ele enfrentava dentro daquele inferno. Quando voltou a si, estava ao seu redor, todos eles prontos para repetir a dose. Um deles disse: como é que é? Vai ou não vai pedir autorização ao Dinho, o chefe, para permanecer nessa cela? Perguntou um dos capangas do chefe. Se vocês quiserem me matar, podem fazê-lo agora, pois jamais pedirei permissão
e aceitarei esse elemento como meu chefe. Eu nunca farei isso. Então você vai passar por maus momentos até baixar a crista, falou Dinho. Carlos Alberto observou que um deles carregava escondido na cintura um ferro em forma de estilete, com uma parte da madeira imitando um cabo de faca, e disse: Tudo bem, podem começar. Dali para frente, a vítima se concentrou naquele estilete que um dos bandidos carregava. Carlos Alberto, impassível, ficou esperando o ataque. Porém, ele não estava preocupado na investida que todos fariam, mas sim naquele ferro transformado numa arma mortal. Quando todos avançaram, começando mais uma sessão de espancamento, ele não reagiu e, no primeiro momento que encontrou, avançou disfarçadamente sobre o bandido do estilete, tirando a arma dele com uma rapidez incrível e colocando-a imediatamente no pescoço de Dinho, dizendo: O primeiro que fizer um movimento, eu mato esse desgraçado. A vítima conseguiu segurar o braço do bandido, virando-o para trás, fazendo com que o meliante gritasse de dor. Todos para trás, berrou Dinho. Diga ao seu pessoal para que daqui para frente não me incomodem mais, porque do contrário, sei que vou morrer, mas eu levo um ou mais comigo. Afastem-se, depois resolvemos essa parada, ordenou o chefe. Aos poucos os bandidos afastaram-se, mas o rapaz não confiou, pois sabia que ali só existiam feras e muito perigosas. Por isso, quanto maior fosse o seu cuidado, melhor. Mesmo assim, soltou o bandido. Ele sabia que a sua vida não valia mais nada. Os bandidos se recolheram para um canto e começaram a falar em voz baixa, como se estivessem acertando detalhes de algum plano sórdido. Carlos Alberto, por sua vez, sabia que o seu destino estava sendo traçado naquele momento. Então começou a raciocinar rápido, fazendo uso da sua inteligência para vencer a força. De repente ele disse: Vocês me conhecem, sabem por que eu estou aqui. Por isso devem saber que lá fora eu tenho contatos fortes e que se alguém de lá souber que eu fui morto, vocês morrerão também. Eu estou aqui, por enquanto, para despistar uns negócios que temos por aí. Inclusive o pessoal da polícia está no meio, por isso, caso aconteça algo comigo, planos que envolvem muito dinheiro vão por água abaixo, vindo então a vingança daqueles que se sentirem prejudicados. Parou por um instante, observando o pessoal, e continuou. Imagine o que vai acontecer com todos dessa cela quando souberem que fui morto. Os bandidos cochicharam e um deles levantou-se dizendo: Amigo, você não conhece a nossa lei, porque se conhecesse perceberia que lá fora também temos os nossos e estamos informados de tudo. Carlos pensou e disse: Então paguem para ver. Ele sabia também que no dia seguinte todos daquela cela teriam informações suficientes sobre a vida dele lá fora para tomarem uma decisão. Aqueles que exercem cargos de chefia das quadrilhas, principalmente, continuam sendo temidos dentro dos presídios, pois existe uma proteção vinda de fora. Eles temiam as ordens que pudessem partir de alguém de fora, e estas seriam perigosas, principalmente se viessem de pessoas poderosas. Então não havia quem escapasse, porque a trama começava a estabelecer-se de maneira sutil, de modo que ninguém perceberia quando o plano fosse colocado em ação, geralmente com a finalidade de acabar com alguém. No dia seguinte, por ocasião do banho de sol dos presos, Carlos Alberto ficou na defensiva, pois sabia que muita gente já morrera nesse horário, devido ao momento ser propício. Na cela, as coisas ficavam evidentes demais, inclusive incriminando todos que conviviam no mesmo cubículo. Carlos Alberto observou os guardas estrategicamente colocados para abafar qualquer rebelião
e que prestavam ao mesmo tempo atenção no movimento dos presos. Ele encontrava-se encostado numa parede quando Dinho se aproximou, sentando-se ao seu lado, fazendo com que o rapaz fosse instintivamente se prevenindo. Mas o bandido também, profundo conhecedor daquela vida e de suas artimanhas, disse: Calma, amigo, não estou aqui para lhe fazer mal. Então diga logo o que você quer. Eu estou aqui em paz, falou Dinho. Já sabemos o que lhe aconteceu e que a sua situação lá fora não estava boa. Por isso deixaram que você caísse aqui dentro. Mas como estamos no mesmo barco, eu lhe ofereço minha amizade. Carlos pensou rápido. Ele tinha que encontrar uma saída imediata para aquela conversa, pois tinha certeza de que estava sendo sondado por alguém lá fora, por intermédio de Dinho, integrante de um grupo que dava as cartas dentro da prisão. E por que você está me oferecendo sua amizade? Você é muito esperto, e aqui temos uma organização cuja sobrevivência necessita de inteligência, explicou o rapaz. Essa qualidade é fundamental para continuarmos com os negócios funcionando lá fora, concluiu Dinho. Carlos Alberto, sempre desconfiado e tentando de qualquer maneira entender todo o raciocínio do bandido, para saber qual a carta que ele trazia na manga, mesmo sem saber ao certo, disse: E por que esse repentino interesse na minha pessoa? Porque temos um esquema para ser executado e não estamos encontrando a chave para fechá-lo. Quem sabe você não encontra? Carlos continuou prudente, pois apesar de ser realmente bastante inteligente, ele caíra numa armadilha, o que causou a sua prisão e talvez tivesse sido melhor assim, porque do contrário, talvez já estivesse morto. Eu não sei ainda qual é a sua, mas depois conversaremos sobre isso. Vou esperar sua resposta. E não se preocupe com o pessoal, ninguém vai mais incomodá-lo. Carlos Alberto ainda permaneceu algum tempo tentando descobrir a verdade daquela conversa, porque se dormisse no ponto, era um homem morto. Ele tinha informações que a prisão tinha seus códigos, normas e leis instituídas pelos próprios detentos, e que se fossem infringidas, alguém pagaria de acordo com a gravidade da situação. Os dias foram passando sem grandes novidades, contudo correndo calmamente, inclusive os presos daquela cela, tratando-o com certa educação, oferecendo-lhe algumas mordomias, que eram reservadas somente à liderança. Porém, Carlos não se iludia, pois estava no meio de irmãos infelizes que, por força do destino, se tornavam quase animais irracionais, ou seja, feras para as quais a lei maior era um instinto de conservação. Certo dia, Dinho perguntou ao seu novo amigo: Você já tem uma resposta para minha proposta? Quando você quiser falar que proposta é essa, eu estou pronto para ouvir e depois eu darei minha resposta. Amanhã, no banho de sol. Carlos continuou em seu lugar e, depois de muito pensar, agora que estava com a cabeça limpa do efeito das drogas, decidiu que queria mudar, cumprir sua sentença e ficar quite com a lei, para depois tentar reconstruir sua vida. Ele pensava no que já tinha feito e se arrependia de não ter tido força suficiente para enfrentar uma vida honesta e fazer como a sua irmã, que jamais aceitou nenhuma proposta para mudar de rumo, vencendo e casando com um rapaz muito bom. Ele sacrificou o seu projeto de formar-se, preferindo dinheiro fácil e ganho sem sacrifício, mas hoje ele estava vendo o resultado. Jesus disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então ele estava colhendo o que plantou. Quantos desafortunados iguais a ele estavam ali dentro pensando assim? Talvez a maioria, mas todos sem forças para voltar ao caminho certo. No banho de sol do dia seguinte, Carlos estava mergulhado em suas meditações quando viu Dinho chegar e logo se sentar no chão, dizendo:
Tudo bem, mano? Tudo. O negócio é o seguinte: sabemos que você chefiou uma quadrilha no morro e quem é o seu contato maior lá fora. Mas você caiu numa armadilha feita por outro bando que se declarou seu rival. Falou Dinho, parando um pouco para respirar e continuou. Sabemos que alguém telefonou para a polícia no momento em que você iria morrer. Eu vejo que sabe de tudo. Continue. Alguém quis que você viesse para cá, para continuar com os negócios aqui dentro, tendo em vista sua visão para o comércio. Continue. Checamos todas as informações e sabemos que você tem condições de assumir o comando de uma das facções mais importantes dessa região, englobando não só esse presídio, como os outros que estão subordinados às ordens que partem daqui. E como vocês chegaram à conclusão de que eu tinha condições para comandar essa facção? Você tem coragem, inteligência, profundo conhecimento dos negócios, sabe conduzir muito bem a população em nosso benefício, não tem medo do perigo e tem um fortíssimo padrinho nos meios políticos e econômicos. E o que dizem os outros chefes, inclusive aquele que será substituído por mim no comando? Isso é problema do pessoal lá fora, porque quem realmente comanda tudo aqui dentro não somos nós. Somos apenas testa de ferro que assume o lado podre da história. E se eu não aceitar? Você não terá muito tempo de vida. Posso pedir transferência, se possível, para outro pavilhão? Dinho fitou o rapaz e falou calmamente. Não adiantaria. Aqui existe uma organização tão perfeita que até o cargo do diretor pertence a nós. E ninguém sabe quem comanda tudo isso. Só sabemos que não adianta escapar porque existem olhos em todos os cantos, pagos a peso de ouro. Carlos estava pasmo com aquelas informações. Ele sempre soube do esquema fortíssimo às vezes existente nesses ambientes, mas não sabia que tudo funcionava de uma maneira tão bem organizada. Logo enxergou que havia um cérebro, ou vários, atuando fora das prisões, com a finalidade de dominar todo o sistema que rendia dinheiro vindo de vários locais do submundo do crime. Ele também sabia que aqueles pobres coitados jamais fariam alguma coisa por conta própria se não existisse a interferência de alguém muito poderoso acima de qualquer suspeita. O irmão de Marina não via outra solução, por enquanto, a não ser aceitar a proposta, mas faria o possível para sair daquilo tudo de qualquer maneira, já que tinha resolvido deixar aquela vida de marginal, trabalhando honestamente, e se sobrevivesse, pagaria sua dívida com a justiça e recomeçaria do zero. Tudo bem, Dinho, pode marcar a reunião para eu tomar posse da facção. Então aguarde as ordens e desde já aceite meu apoio como amigo e seu subordinado, porque eu sou chefe apenas de uma parte do pavilhão. Carlos Alberto, durante o dia, ficou matutando como seria aquele esquema que ele estava prestes a assumir, ficando também um pouco desconfiado com alguns carcereiros que o tratavam com certo respeito, como se ele fosse importante. Ele entendeu que o sistema envolve a todos, dependendo da honestidade, da necessidade, da pressão e, sobretudo, do preço de cada um. O dia seguinte, domingo, era dia de visita dos familiares e amigos dos presidiários. Assim que amanheceu o dia, muitos levantaram cedo e foram se preparando para receber os seus visitantes daquele dia. Alguns recebiam mãe, pai, filhos, irmãos, namoradas, esposas e simples amigos, tudo muito bem vigiado pelos guardas da penitenciária. Carlos estava em sua cela, ainda pensando no que seria da sua vida dali para frente, quando alguém entrou dizendo: Amigo, você tem visita. Eu? Não estou esperando ninguém. Bom, o recado está dado. Se você não quiser ir, diga-me logo para eu avisar o pessoal que está lhe esperando. Falou o mensageiro.
Tudo bem, já estou indo. Enquanto dirigia-se ao pátio onde era costume receber as visitas, ele pensava em quem estaria naquele lugar para visitá-lo. De repente ouviu alguém gritar seu nome. Carlos Alberto! Ele se virou rapidamente e viu a irmã correndo em sua direção a abraçá-lo, perguntando: Meu irmão, como você está? Eu estou bem, Marina, respondeu o irmão com lágrimas nos olhos, abraçando a irmã. Otávio e nossa filha estão lá fora me esperando. Após a visita, que durara alguns minutos, Marina despediu-se do irmão fazendo 1000 recomendações. Carlos Alberto ainda ficou andando pelo pátio, sentindo-se alegre por saber que a irmã estava feliz. Pelo menos, parte da família estava feliz. Depois resolveu recolher-se, quando de repente viu uma moça sentada numa cadeira conversando com um dos seus colegas de prisão. Ele parou um pouco, admirando a beleza daquela mulher, aparentando ter uns 18 anos, de porte altivo e beleza clássica, como se mostrasse ao mundo a sua superioridade. Tinha cabelos cacheados loiros, olhos azuis, um rosto bem feito, com uma estatura mediana e, embora se vestisse modestamente, ela não perdia a elegância, formando um conjunto digno de ser pintado por um desses artistas que buscam a arte nas formas mais bem traçadas pela natureza. Carlos Alberto sentiu um frio, alegria, medo e um bem-estar. Seu coração doeu. Ficou sufocado, inquieto e sem saber o que fazer. Começou a caminhar para recolher-se. Mas voltou-se novamente, andando disfarçadamente, somente para tornar a olhar aquela menina que tanto o impressionara. Agora passou mais devagar e mais perto do lugar onde ela estava. E, para sua surpresa, viu o colega de cela, Dinho, conversando com ela. Seria ela irmã, namorada ou amiga do companheiro. Então resolveu cumprimentá-lo, mas antes o amigo chamou. Carlos, vem cá. O rapaz aproximou-se, trêmulo e sem jeito, com o coração aos pulos, dizendo para si: Meu Deus, e agora o que eu faço? Deixe-me apresentar a minha irmã. Sua irmã? Sim, minha única irmã, respondeu Dinho. Carlos Alberto, esta é Helena, minha irmã. Helena, este é meu amigo Carlos Alberto. Fico feliz em conhecê-la, senhorita. Helena olhava aquele homem alto, ainda muito jovem, de cabelos negros e olhos firmes, mas frio, vendo-se nele, às vezes, um brilho especial que somente algumas pessoas poderiam perceber. Ele não se parecia com um presidiário, pois tinha gestos elegantes e jeito de quem era acostumado a dar ordens. Parou um pouco com suas divagações e respondeu: O prazer é todo meu. Disse isso, estendendo a mão e em seguida acompanhando o gesto com um sorriso, que somente foi entendido pelos dois. Carlos Alberto perguntava-se se ela seria casada, compromissada ou apenas uma menina que ainda não despertara para essas coisas. Enquanto isso, Helena continuava pensando no que ele teria feito para estar preso. Helena é minha irmã querida. Ficamos órfãos muito cedo, falou Dinho. Então eu fui me virando como eu pude e ela foi criada pela minha tia, que deu a ela condições de estudar e tem uma vida mais ou menos. Helena, foi mesmo um prazer conhecê-la. Após despedir-se, Carlos Alberto tomou o caminho do seu pavilhão. Helena perguntou ao irmão: Dinho, o que ele fez para estar preso? Mana, nem queira saber do que esse cara é capaz. A visita estava terminada. Então eles se despediram. Helena foi andando quando repentinamente virou-se e perguntou: Dinho, o Carlos é casado? Não. Na próxima semana arranjarei um tempo para visitá-lo, falou a moça. Dinho ouviu aquilo e não gostou. Sabia que a irmã havia se interessado por um bandido perigoso, e não era esse o futuro que ele esperava para ela.
Simpatizava-se muito com Carlos, apesar dos desentendimentos do passado, mas não queria que a irmã se envolvesse com ele. O bandido saiu pensativo, sem querer aceitar a ideia de ver a sua irmã interessada no marginal. Enquanto isso, Carlos Alberto pensava: não adianta me iludir, pois além de Helena ser irmã única de Dinho, meu futuro é incerto. É melhor esquecer tudo isso e cuidar da minha vida, pois logo assumirei o comando da facção, tendo muito o que fazer. No horário do banho de sol, no pátio, Carlos Alberto estava no seu canto, pensativo, sonhando com aquela mulher que tanto o impressionara, quando foi interrompido por 3 elementos que acompanhavam Dinho. Saudaram-no e procuraram um local mais adequado para conversarem. Amigo, esses são os nossos companheiros e estão aqui para resolver aquela questão pendente, falou Dinho. Então começa a explicar a parada, pediu Carlos. Estaremos aqui em nome de muitos companheiros de alguns presídios dessa região, falou Sandro, bandido experiente e pelo jeito acostumado a ser obedecido. Esses outros 2 amigos são os seguranças de Sandro, que também conhece profundamente o assunto e são responsáveis pelas execuções das ordens, completou Dinho. O que vocês querem de mim? Você já sabe de tudo, pois o Dinho já lhe colocou a par dos nossos planos, explicou Sandro. Todos se calaram naquele momento, como se esperassem um momento certo para abordar o assunto principal. Sandro observava o novo integrante da organização e falou: Carlos, por votação unânime da Assembleia e com o parecer favorável do chefe lá fora, você agora é o novo chefe da facção, que nós denominamos de MAI, Movimento dos Amigos Injustiçados, hoje com ramificações em todo o território. Essa organização existe em todo lugar, mas só age em defesa daqueles que sofrem as consequências das injustiças que passamos dentro dos presídios. Tentou explicar melhor Dinho. Mas quando se faz necessário, nós executamos qualquer um que venha se intrometer nos negócios lá fora. Tornou a falar o Sandro. Se vocês têm uma organização para defender os injustiçados, então por que vocês continuam comandando o crime lá fora? Perguntou Carlos. Porque é através desse falso nome que colocamos em nossa organização que conseguiremos aos poucos a simpatia da população, que pensa que somos pessoas do bem e que estamos aqui por erro da justiça. Com isso, aproveitamos a oportunidade para defender os nossos direitos e daqueles que estão sofrendo maus tratos nesse inferno que você está vendo. Sandro parou por alguns instantes, pois se a população não apoiar o nosso movimento, perderemos todas as rebeliões que fizermos. Entendeu? Entendi. Vocês passam uma imagem de gente boa para a sociedade, enquanto os negócios continuam lá fora sem que ninguém perceba que são vocês que estão por trás de tudo. Isso mesmo, amigo, falou Dinho. Você é o novo comandante da parte da organização, que já para quem não o conhece, você passa uma imagem de bom moço à população. Falou Sandro. Depois você vai receber as instruções e todo o esquema da MAI para resolvermos um problema sério que está acontecendo em nossos negócios. Finalizou o bandido. Todos se levantaram e foram se afastando, enquanto Carlos ficava matutando. Achava muito perigoso tudo aquilo, mas, por enquanto, nada podia fazer. Depois levantou e se encaminhou para sua cela. No horário do almoço, junto de si sentou um sujeito mal encarado que disse: Meus parabéns, chefe. Obrigado. Outros fizeram o mesmo depois. Carlos começou a pensar: será que realmente sou tão temido assim? Ou sou apenas um pequeno testa de ferro do chefão que age fora da prisão? À noite,
Carlos não conseguira pregar os olhos, pois não sabia direito que organização era aquela. Talvez pensava em Helena, dizendo para si: eu estou perdendo a chance de ser feliz. O destino está novamente me jogando no buraco negro. O que eu posso fazer para sair dessa? A quadrilha desencarnada, os justiceiros, estavam à frente da MAI, aproveitando a oportunidade para comandar os encarnados através de Carlos Alberto. Zeca do Morro também estava metido nisso, pois ele sempre estava perto de Carlos, estudando o movimento em que realizaria sua vingança. Carlos Alberto estava em sua cela quando Dinho sentou-se perto dele e disse: amigo, eu estou achando você diferente. O rapaz ficou alerta porque aquele bandido era muito inteligente e naquele momento estava querendo saber alguma coisa. Diferente por quê? Parece que você está com a cabeça em outro lugar. Insistiu Dinho, querendo saber alguma coisa em relação à sua irmã. Eu realmente estou pensando numa pessoa, mas eu não vou me iludir. Eu sei que eu não tenho chance alguma. Além disso, eu não quero fazer mal a ela. Amigo, eu posso saber quem é ela? Quem sabe eu posso te ajudar. Carlos ficou de sobreaviso, mas como era homem destemido e até agora não fizera mal algum a ele, resolveu não mentir. Pensou um pouco e disse: Dinho, parece que eu estou apaixonado. Detesto dizer isso, mas é verdade. Depois de tanto tempo eu vim me apaixonar e logo no momento em que eu não posso oferecer nada em troca, pois você sabe como é a minha vida. Mas quem sabe a gente possa dar um jeito? Insistiu Dinho, tentando descobrir quem era tal mulher. É a sua irmã, Helena. Dinho levantou-se, andou pela cela, como se tentasse colocar as ideias no lugar, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, inclusive na possibilidade de acabar com ele ali mesmo. Porém, controlou-se, voltando-se para ele e dizendo: você sabe, colega, que não há nenhuma possibilidade de que esse seu sonho se concretize, pois além de você ser um presidiário, ela é uma moça, quase uma menina, que estuda e pensa em ter um futuro diferente. Enfim, Helena não pertence ao nosso mundo. Eu sei disso, como também sei que não existe nenhum futuro decente esperando por mim lá fora. Isto é, se eu sair dessa. Então, colega, por que não tratamos de outras coisas e deixamos de pensar naquilo que não conseguiremos? Dinho, eu não queria mais voltar para essa vida de crimes. Eu desejo apenas pagar a minha dívida com a justiça e depois tentar reconstruir minha vida. Parou um pouco para respirar e continuou. Sou forte, inteligente e sei que se alguém me ajudasse, eu mudaria radicalmente a minha vida, mesmo porque eu entrei nessa por pura necessidade e tudo o que eu fiz foi para defender-me e nunca senti prazer em fazer mal para alguém. Dinho começou a ficar preocupado. Aquele tipo de conversa não se coadunava com um homem que havia sido eleito para chefiar um bando como o deles. Dinho, se eu tivesse uma única chance, não faria mais nada que viesse me prejudicar. Isto é, prejudicar a minha conduta aqui dentro. Mas agora é tarde, companheiro. Amigo, nunca é tarde para quem quer se regenerar. Tudo depende de nós. Pensando assim, você está comprando um passaporte para o outro mundo. Carlos fitou os olhos de Dinho e disse calmamente: escute o que eu vou lhe dizer. Respirou fundo e continuou: se tivesse certeza de que Helena corresponde a esse sentimento, eu não entraria para essa organização e não estaria interessado pelo que fosse acontecer comigo. Dinho ficou novamente pensativo, surpreso com a frieza do chefe em relação à sua irmã, até porque ele aprendera a apreciar o colega e a respeitá-lo. Também havia notado que ele era muito diferente deles e agora, com mais essa revelação, ficou sem saber o que fazer.
Carlos começou a andar de um lado para o outro, como se quisesse uma resposta para todas as perguntas que fazia, principalmente saber por que tinha caído exatamente naquela armadilha que lhe fora preparada no fatídico dia de sua prisão. Perguntava-se também por que deixou de estudar para entrar naquele mundo à margem da lei, com a justificativa de ganhar dinheiro para sustentar a família. Todas essas dúvidas são sanadas pela doutrina espírita, esclarecendo a humanidade com argumentos plausíveis sobre a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade dos espíritos e a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Dinho, por sua vez, estava impressionado com o colega, pois ele havia sido sincero quando dissera que, se soubesse que Helena o amava, abandonaria todos os projetos da organização para entregar-se ao amor que sentia por ela. Os dias se passaram até que chegou o dia de visita. Carlos, pressentindo que Helena fora visitar o irmão, se dirigiu ao pátio na esperança de encontrá-la, e estava certo, pois assim que chegou, ele viu a moça conversando com o irmão. Resolutamente caminhou em direção a ela e cumprimentou-a, dizendo: Helena, como vai você? Vou bem, e você? Dinho não disse nada. Ficou apenas observando e sentindo algo no ar, prevendo muita confusão por conta daquela amizade. Deixou a irmã por alguns instantes, dando uma desculpa qualquer para que ficasse a sós e ele tivesse tempo para pensar a respeito do caso. Ao ficarem a sós, o rapaz perguntou: Helena, você tem namorado? Não, não tenho tempo para namorar, pois eu estudo e trabalho. Além disso, não encontrei o homem certo para pensar em namorar, porque os meus valores são outros. E um deles é que só namorarei alguém quando tiver certeza de que ele me ama e eu a ele. Helena, eu sei que não devia estar perguntando essas coisas, porque isso não diz respeito a mim, mas como eu estou vendo-a, talvez pela última vez, eu faço questão de fazer uma confissão. A moça ficou com medo de que ele lhe dissesse alguma coisa ruim e começou a sentir um mal-estar, como se o mundo, naquele momento, não existisse, restando para ela somente aquele homem, confirmando seus pensamentos de que amava, de corpo e alma, aquela criatura que ela nem conhecia direito. Garota, sou um bandido da pior espécie, sem ter nenhuma chance de recomeçar minha vida em liberdade. Mas eu queria que você soubesse que a amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, pois até hoje eu nunca pensei em uma mulher como eu penso em você. Ele baixou a cabeça e respirou fundo, continuando: Estou falando assim para você, porque se alguma coisa me acontecer, quero morrer tendo conhecido o tão decantado amor que nunca senti por alguém. O rapaz suspirou e falou sobre sua vida de bandido, da família, enfim, de tudo a respeito de si, escondendo apenas o fato de estar assumindo o comando daquela horrível facção. Helena sentiu o coração disparar e começou a falar com voz trêmula, mas decidida. Carlos, desde o momento em que o vi pela primeira vez, você ficou em meu pensamento e principalmente em meu coração. A moça baixou a cabeça e continuou falando. Eu não me envergonho de dizer que amo um presidiário. Helena suspirou e disse com coragem, quase chorando. Se pudéssemos escolher quem a gente gostaria de amar, não haveria graça, porque a felicidade está na força que tiramos do universo para vencer as nossas dificuldades. E nesse momento, meu coração diz que a minha metade é você, pois para mim o importante é o amor, essa essência de Deus. O rapaz ficou surpreso. Pensava que ela não estava ligando para os sentimentos de um preso, mas enganou-se, pois Helena o amava. Helena, esqueça tudo isso, pois não a mereço.
O motivo de ter declarado meu amor por você foi o medo de nunca mais vê-la e morrer sem ter conhecido a mulher da minha vida. Aquela moça linda fitou Carlos Alberto e retrucou: a partir de agora, haja o que houver, não o deixarei sozinho, mesmo que tenha de passar o resto da minha vida visitando-o nessa penitenciária. Nesse momento, Dinho foi se aproximando e, adivinhando o que estava se passando, disse: Carlos, cuidado com o que está fazendo. Não se preocupe. Decidi nesse momento o que eu farei da minha vida. Após as despedidas, ambos iam em silêncio a caminho de suas celas, parecendo que estavam com medo de falar, pois o assunto era muito importante para ser abordado. Carlos parou e disse para o amigo: desejo conversar urgentemente com você. Dinho, pressentindo o que esperava, assentiu com a cabeça. Tudo bem. Ainda temos alguns minutos antes de recolher. Vamos logo tratar desse assunto. Dinho, eu amo a sua irmã e sou correspondido. Carlos fitou o bandido com determinação no olhar e continuou. Eu quero uma nova reunião com o Sandro para dizer que não aceitarei a proposta de ser chefe da facção. Dinho ficou boquiaberta, sem saber o que dizer naquele momento, mas arriscou-se a fazer uma ameaça. Carlos, você é um homem morto. Isso não me interessa, Dinho. Decidi que jamais voltarei ao mundo do crime, pois agora eu tenho um motivo para viver, ou seja, o amor de Helena. Pode ir logo fazendo seus contatos, dizendo que eu estou fora dessa quadrilha. Prefiro morrer a voltar a fazer o que eu fiz num momento impensado. Dinho estava fulo de raiva, mas não adiantava contra-argumentar, nem partir para a briga com o colega, pois muito amava sua irmã para desentender-se com ela, e não sabia o que fazer. Passaram-se 2 dias e novamente eles estavam no banho de sol. Dinho, Sandro e seus asseclas aproximaram-se de Carlos, que sempre ficava no mesmo lugar. Sandro foi logo dizendo: estamos sabendo de tudo, amigo, mas eu quero ouvir essa história da sua boca para poder acreditar. Carlos, naquele momento, teve ódio daquele bandido metido a dono do mundo, pensando várias vezes para não partir para cima dele e dar-lhe uns sopapos, mas controlou-se, dizendo friamente como se uma lâmina saísse da sua boca cortando tudo. Sandro, ouça bem o que eu irei dizer. Fale. Eu tenho certeza que o Dinho já esclareceu tudo, por isso não repetirei mais nada. Vocês conhecem a minha decisão. Você vai se arrepender. Não me interessa se vou morrer. Eu só peço que me deixem em paz. Dinho, Sandro e os outros bandidos levantaram-se, olharam para Carlos Alberto e foram embora para o outro local do pátio. Dinho ia pensando e já em outro local perguntou: e agora, Sandro, o que faremos? Só existe uma solução para esse caso, a morte dele. Dinho ficou pensando por alguns momentos e disse: você não acha melhor esperarmos um pouco? Talvez eu consiga convencê-la a desistir de sair da organização? Não. Vi claro em seus olhos que ele tomou uma decisão irrevogável. Dinho mais uma vez pensou e falou: se alguma coisa acontecer ao Carlos, eu também estarei fora. Não conte mais comigo. Até você, Dinho. E está do lado desse canalha? Eu não estou do lado de ninguém. Eu só disse que não participarei dessa briga porque eu não vejo motivo para isso. Se ele não quer dirigir a organização, então vamos partir para outro e deixá-lo em paz. Naquele momento, num lugar bem distante dali, Elvira dizia para o marido: e agora, Alfredo, o que faremos? Já conseguimos fazer com que Carlos mudasse de ideia? Claro que os nossos instrumentos nos ajudaram muito nessa luta, inclusive colocando Helena em seu caminho. Para o Carlos salvar pelo menos um pouco dessa sua existência, se faz necessário
que ele passe por um sofrimento muito grande, a fim de penetrarmos aquela camada de fluidos densos e conseguirmos ajudá-lo. Na cela, Carlos estava acuado em seu canto sem falar com ninguém, pois tinha certeza de que todos estavam sabendo do ocorrido, mas ainda lhe restava uma tábua de salvação. Ele sabia que podia contar com Dinho, chefe daquela cela. Dinho foi se aproximando dele na cela e disse: Tome cuidado com a vida, porque em qualquer lugar pode lhe acontecer alguma coisa desagradável. A lei aqui dentro é cruel. Eu sei, Dinho, mas eu não posso fazer nada a não ser esperar para ver o que vai acontecer. Dinho já sabia que a trama estava sendo preparada dentro do presídio para acabarem a qualquer momento com Carlos. Ele não podia fazer nada, por causa da organização que obedecia rigorosamente às ordens vindo de fora. No dia seguinte, quando todos se encaminhavam para o refeitório, ao dobrar um pavilhão, 2 homens agarraram Carlos com força e o outro começou a perfurá-lo com um estilete improvisado, fabricado dentro da penitenciária. Depois eles correram, deixando-o esvair-se em sangue. A vítima começou a perder os sentidos. Todavia, antes de ficar inconsciente por completo, ainda teve forças para chamar: Meu Deus, ajude-me! Não me deixe morrer, logo agora que eu tenho alguém nesse mundo para amar. Nesse momento, uma equipe de socorro espiritual começou a agir rapidamente para não deixar que ele desencarnasse, enquanto seus colegas presidiários o levaram para a enfermaria. Na enfermaria do presídio, um médico veio atendê-lo e chamou alguém para ajudá-lo, porque viu que ele ainda estava vivo. Levando-o para uma sala de cirurgia bastante precária, onde quase não existia condições nem para os primeiros socorros. O médico começou a fazer o possível para salvá-lo, para depois enviá-lo a um hospital na cidade. A notícia se espalhou e logo o chefão de tudo estava sabendo, mas não ficou satisfeito porque soubera que ele estava passando por uma cirurgia, sinal de que o serviço fora mal feito. Helena também soubera do incidente com seu amado e logo buscando ajuda com a sua religião, que era católica, rezando para o santo da sua devoção. Dinho estava esperando por uma ordem para apresentar-se à quadrilha e levar notícias de Carlos. Carlos encontrava-se em coma, lutando desesperadamente para não deixar aquele corpo. Recebia ajuda dos socorristas do mundo espiritual, pois antes de perder os sentidos, ele pedira com fervor a Deus para que o ajudasse. A equipe recebeu ordem superior para ajudá-lo. Paulinho e Mariana ficaram chocados com a covardia que fizeram com o irmão na prisão. Marina ficou sabendo da notícia e ficou desesperada. Ela sofria por Carlos ser o seu irmão do coração e sentiu o mundo se acabar naquele momento, pois apesar de estar casada com um homem que amava, ser mãe de uma menina linda e viver junto de alguns irmãos, ela não podia deixar de sentir a dor que lhe causava saber que o irmão estava entre a vida e a morte. Após alguns dias na UTI do hospital para o qual foi removido, Carlos começou a reagir e voltar a si, perguntando com voz muito cansada: Onde eu estou? A enfermeira procurou acalmá-lo. Tenha calma, que depois você ficará sabendo de tudo. No momento, o importante é você repousar para ajudar na recuperação. Mas alguns dias se passaram e ele estava quase para ter alta quando recebeu a notícia de que tinha visita. Procurou ajeitar-se um pouco para receber os visitantes e ficou surpreso ao ver os irmãos, o cunhado e Helena. Todos o parabenizaram pela recuperação, inclusive as 2 mulheres que se conheceram ali, Marina e Helena, ambas satisfeitas, pois o homem que elas amavam estava salvo. Agora tome cuidado, amor.
Se não, da próxima vez, talvez você não tenha tanta sorte, falou Helena. Procure ver se você consegue uma transferência para outro pavilhão, pois quem fez isso vai querer repetir a dose, completou Marina. Ao voltar para sua cela, já quase recuperado, Dinho abraçou-o, assim como os colegas, que já tinham aprendido a gostar dele, pois apesar de tudo, ele era um bom sujeito. Dinho, após os cumprimentos, levou o amigo para um canto da cela e disse: Eu participei de uma reunião com o Sandro. Eles receberam ordens de não incomodá-lo por algumas razões. E uma delas é que se falharam na primeira vez, fica muito perigoso tentar uma segunda. Alguém pode estar vigiando. O chefão não quer arriscar, por isso, enquanto você não der trabalho, ninguém vai incomodá-lo. Então, meu caro colega, vamos levar nossa vida sem nos incomodarmos com os outros e talvez você consiga sair dessa. Eu agradeço por tudo que fez por mim, Dinho. E a partir dessa data você ganhou mais um irmão. Pode contar comigo para qualquer coisa, menos para voltar a essa vida de crimes. Eu sei, meu amigo, até porque eu levo gosto em saber que a minha irmã está amando um homem decente. Apesar de ser um preso, mas isso agora não importa, pois o que interessa é que você agora é realmente uma pessoa regenerada. Após as palavras de Dinho, eles se abraçaram, chorando disfarçadamente. Ali se fortalecia uma amizade para todos os séculos. Na visita seguinte, Carlos, já quase bom, estava bem vestido, porque a sua irmã mandava sempre que podia tudo de bom para o irmão. E foi encontrar sua linda namorada, ficando surpreso quando ela, conversando com o irmão, levantou-se, pulando em seu pescoço. Ambos selaram aquele amor com um beijo que fez o céu reconhecer que, naquele momento, duas almas se encontravam novamente após tanto tempo e que dali em diante ambos tinham um único objetivo: lutar para serem felizes. Dinho ficou observando os dois, levantou os olhos para o céu e murmurou: Graças a Deus que pelo menos a minha irmã está feliz. Eu já não tenho mais medo de morrer nesse inferno. O amor é a sustentação desse universo. Sem ele não existe vida, e se não existe vida, não existe felicidade. Por isso o espírito Fenelon diz, no item 8 do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: o amor é de uma essência divina. E desde o primeiro até o último, possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que, se pudestes constatar muitas vezes, o homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Aguardem, a história continua.